Muito obrigado a todos. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu tenho só que aguardar a permissão de compartilhamento, obrigada. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, professora. Estamos obrigada. visualizando o compartilhamento. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite. É uma satisfação poder participar desse simpósio de inteligência artificial. Agradeço muito a oportunidade. Eu vou tentar me apresentar de uma forma assim, resumida, é claro, pelo tempo, mas tentando dar um panorama da inteligência artificial, de algumas aplicações que a gente tem desenvolvido ao longo de vários anos na PUC. Vou começar falando rapidamente o que é inteligência artificial, é mais um conceito, várias definições diferentes, mas vou focar num ponto que é, digamos, a inteligência artificial mais usada, mais implementada, mais prática, que é a inteligência computacional. Fazer um contraste entre essas duas coisas, mostrando, inclusive, essa área de redes neurais, que é o que está mais agora na mídia e com aplicações extremamente interessantes, mas outras aplicações que também mostram a amplitude de diferentes problemas que são resolvidos hoje em dia com a inteligência computacional. E terminar com uma pequena discussão rápida, até com o que já foi comentado na abertura, essa questão ética dos dados. Eu acho isso uma discussão muito importante que está sendo agora ampliada mundialmente sobre essa ideia de AI responsável. Isso é muito importante. Então, basicamente, existem inúmeras definições do que é inteligência artificial. A primeira, que é até chamado pai da inteligência artificial, que é esse John McCarthy, ele usou esse termo pela primeira vez em 55, num congresso que ele organizou e na palestra dele, mas é um conceito bastante genérico. É a ciência, a engenharia de tornar ou desenvolver máquinas inteligentes. Outra definição, que é um campo da computação, que trabalha com a simulação da inteligência humana. Eu, particularmente, gosto mais dessa última, onde aí realmente foca no que está sendo desenvolvido hoje, que é um pouco mais próximo da área de inteligência computacional, que eu vou focar mais a apresentação. Que é isso, é associar conceitos de máquinas capazes de pensar, que possam pensar entre humanos, a própria aspas está na definição, mas para executar tarefas como aprendizado, solução de problemas, o planejamento, raciocínio, que é muito importante, identificação e reconhecimento de padrões, que é o que hoje em dia é feito com muita eficiência. Aqui é um rápido histórico dessa área, não vou detalhar todos pelo motivo de tempo, eu queria destacar alguns casos. O primeiro, essa questão aqui do primeiro termo que eu comentei, do John McCarthy, acho que vocês devem ver meu mouse, e um marco bastante importante, principalmente na área de redes neurais, que é o primeiro modelo completo de uma rede neural artificial, é da década de 50, então a gente vê que não é nem tão recente assim. Mas teve um que é chamado de inverno de AI, que foi uma pausa de uma década, que é também bastante relevante mencionar, exatamente por problemas que aquele modelo Perceptron não eram capazes de resolver. E na década de 80, sim, aí teve o ressurgimento com novos modelos, principalmente esse multilayer Perceptron com o algoritmo backpropagation. E destaco também para esse modelo Neocognitron, que é o precursor da Deep Learning. É um modelo da década de 80, de 1980 especificamente o artigo, só que não tínhamos computadores com a capacidade computacional que nós temos hoje de treinar essas redes muito grandes com eficiência. Aí tem vários outros, começou com as redes convolucionais, e aí também em 2012 já começaram a ultrapassar a eficiência humana na classificação dessa base ImageNet. E eu queria destacar aqui no final, que é uma questão, como já foi levantado, dessa parte ética agora, que
em 2016, né, esse chatbot aí da Microsoft teve que ser removido para ser reajustado por ter aprendido declarações racistas, sexistas em função dos dados. Quer dizer, lembrando que isso é uma inteligência que utiliza, né, e é baseado em inteligência artificial, na base de dados, e pode aprender coisas erradas. Né? E aí, em 2018, começou essa questão de ética, né? de lidar, de estabelecer diretrizes com relação à ética em AI, que eu vou comentar no finalzinho. Então, eu vou destacar, né, focar nessa parte de inteligência computacional, que, como eu falei, a parte de inteligência artificial é uma coisa mais abrangente, mais conceitual. Né? Essa figurinha aqui do lado esquerdo, ela é bastante utilizada e vista na internet. Eu, particularmente, prefiro essa, que eu acho que dá uma visão mais clara, né, do que tem sido desenvolvido hoje, e essa inteligência computacional como uma subclasse da inteligência artificial, mas que desenvolve modelos, aplicações que são biologicamente, linguisticamente inspiradas. Né? E com essas 3 áreas macro aqui, que são as áreas da inteligência computacional, que é redes neurais, que hoje em dia, né, a parte de deep learning está extremamente famosa, mas também a parte de lógica fuzzy e computação evolucionária. Cada uma delas com a sua inspiração na natureza, na sua inspiração biológica ou linguística. Esse título, né, de coração da AI é a inteligência computacional, é o mote, né, da Sociedade de Inteligência Computacional do I3E. Né, porque o AI, como eu falei, é algo mais conceitual, mais abrangente, mas desenvolve os modelos, estão dentro dessa área de inteligência computacional, e que tem esses modelos, né, mas que todos eles têm essa característica, né, eles têm uma inspiração na natureza, eles têm o objetivo de imitar habilidades humanas, como eu comentei, na percepção, raciocínio, aprendizado, evolução. Isso é que é importante. E as 3 técnicas mais macro, né, têm as suas respectivas inspirações. A lógica fuzzy, eu vou comentar rapidamente essa questão do processamento linguístico, que nós somos capazes de processar, raciocinar em um ambiente de incerteza, de conceitos que não são muito bem definidos, né, como uma pessoa, né, idosa, uma temperatura muito alta, um tráfego muito intenso, redes neurais na estrutura do cérebro, não só no funcionamento do neurônio, mas no paralelismo do cérebro, e computação evolucionária na evolução biológica das espécies, né, onde as espécies se tornam cada vez mais adaptadas para sobreviver àquele ambiente e usar essa inspiração para criar modelos de otimização muito eficientes que buscam uma melhor solução também para aquele ambiente, quer dizer, para aquele problema. E um destaque que eu também queria comentar, que são os sistemas híbridos, né, que também existem na natureza e que hoje em dia está sendo muito desenvolvido, uma pesquisa bastante importante, né, de combinar essas técnicas, como eu vou comentar rapidamente. Então, essas técnicas são aplicadas nos mais diversos problemas, a gente vai citar aqui vários deles, mas em termos macros, né? Reconhecimento de padrões em geral, pode ser imagem, pode ser som, né? Sonar, pode ser voz, a parte de processamento de linguagem natural, previsão de séries temporais é algo muito utilizado para prever, né, séries financeiras, séries de temperatura, séries de demanda de energia, e vários índices, né, importantes, otimização, controle, automação, etc. As redes neurais, né, têm essa ideia de se inspirar, né, na estrutura dos neurônios biológicos, no funcionamento e na estrutura massivamente paralela, mas com o objetivo de copiar a nossa capacidade de aprender, né, adquirir e armazenar um conhecimento e principalmente utilizá-lo. Então, a rede neural, né, como a gente também já devem conhecer, ela é treinada com vários exemplos, né, por experiência, a classificar padrões, seja de imagens, seja de sons, etc. E a partir desse treinamento, né, ela adquire, aprende, armazena e utiliza depois em novos padrões. Né? Então, aqui ela aprendeu a reconhecer, distinguir um cachorro de um gato, e aqui, dado uma nova imagem diferente do que usada durante o treinamento, ela consegue reconhecer corretamente, né,
que imagem é aquela, que classe de imagem. E o advento agora, né, da Deep Learning, com o aumento do poder computacional, o que mudou, né, na área de redes neurais, aquelas que eram as shallow, né, aquelas que são menos camadas, é basicamente a automatização, né, dessa etapa de extração de características. Né? Antigamente, ao usar uma rede neural para reconhecimento de imagens, por exemplo, tinha que ser o próprio ser humano, especialista em visão computacional, que tinha que usar vários outros métodos de pré-processamento para detectar informações, atributos de cor, textura, forma, né, com filtros que o humano iria estabelecer quais ele pretendia usar. E o advento do Deep Learning, a ideia é que agora toda essa extração seja inclusive automatizada. Isto é, a própria rede vai descobrir, né, aprender que filtros, que características são relevantes naquela imagem para que ela consiga distinguir as classes que a gente quer que ela aprenda. Então, basicamente, né, o que as redes deep, né, ou as redes convolucionais, residuais, não importa, mas ela utiliza esses filtros, mas esses filtros agora não é o ser humano que especifica que filtro eu vou usar, mas ela vai aprender, né, durante o treinamento a quais filtros são relevantes para que aquela imagem seja reconhecida corretamente. No caso de lógica fuzzy, é algo inspirado na nossa capacidade de raciocínio com informações que são imprecisas, né, que têm uma certa incerteza, e o cerne, né, o básico disso, é a gente sair do mundo binário, né, de teoria de conjuntos binária, em que eu abruptamente, por exemplo, passo de uma situação que eu não sou alta para ser alta, e às vezes isso é 1 centímetro ou 1 milímetro. A gente sabe que a vida não é assim. Mesma coisa com relação ao idoso, né? 60 anos é considerado como idoso. A gente envelhece ao longo do tempo. Então, a teoria de conjuntos fuzzy veio revolucionar isso para que um sistema possa utilizar informações como nós estamos acostumados a raciocinar. Né? Nós ficamos, né, a pessoa vai ficando alta ou considerada alta a cada centímetro que ela tem a mais. Né? A mesma coisa, cada ano a gente envelhece. Então, é algo mais, uma transição mais suave. E no caso de computação evolucionária, é usar, né, criar uma família de algoritmos de otimização global agora, mas se inspirando nessa teoria de evolução, de seleção natural e reprodução genética, onde usa essa ideia que os indivíduos mais aptos, né, tendem a sobreviver e criar indivíduos cada vez melhores. Isso é uma gama diferente de algoritmos, né, já tem ouvido falar de PSO, né, Particle Swarm Optimization, programação genética, algoritmos genéticos, evolução diferencial, são inúmeros, mas todos com o mesmo objetivo, né? Ou maximizar uma função de lucro, por exemplo, ou minimizar uma função de perda, de multa, né, por exemplo. Mas queria focar nessa ideia que eu comentei, que é uma área bastante estudada hoje em dia, né, que é o AutoML, quer dizer, Automatic Machine Learning, que é buscar automatizar o desenvolvimento desses modelos, o ajuste, né, a criação desses modelos é algo que precisa de um especialista, um conhecedor de redes neurais, um conhecedor de lógica fuzzy, de algoritmo genético, que precisa modelar e fazer vários testes. Né? Então, o objetivo nessa questão de AutoML é construir esses modelos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, mas a construção disso seja acessível por outros cientistas que não são especialistas naquilo, são especialistas em outra coisa. E duas áreas bastante importantes dentro de AutoML é essa área chamada de modelos neuroevolucionários, atualmente focando em redes maiores, né, é chamada de Neuroarchitecture Search, que é NAS, e a área de fuzzy evolutivo ou fuzzy evolucionário. E a ideia, né, que eu dou um exemplo de um modelo desenvolvido na PUC, que é esse QNAS, né, QNAS, que é um modelo de busca pela melhor arquitetura, né, com inspiração quântica, um algoritmo evolucionário com inspiração quântica, mas a ideia é simples, mas é bem de automatizar o processo, que é eu não sei qual é a estrutura, quantas camadas, qual a funcionalidade de cada camada,
e nem quais são os seus hiperparâmetros, mas estabelecendo um espaço de busca, né, quais as funções que o algoritmo vai ter disponível, eu automaticamente tenho um modelo que cria essa arquitetura para mim, define o número de camadas, o tipo de camadas, né, a funcionalidade e os hiperparâmetros. Isso já foi aplicado, né, em vários problemas reais, inclusive. Aqui é um exemplo de uma base de dados bastante conhecida, que é esse FAR10, é um volume de imagens bastante grande, com 10 classes. E aqui do lado direito a gente vê que, aqui do lado direito embaixo, né, são modelos todos de Neuroarchitecture Search, e esse aqui, o NAS, tem um desempenho, não é o melhor, mas é bastante próximo, mas com um tempo computacional, né, bastante reduzido, que é o foco desse Quantum Inspire, né? E a gente percebe que esses modelos geram, inclusive, um desempenho melhor do que redes, né, bastante conhecidas como redes VGG. Então, a acurácia, né, tem ainda ultrapassado automaticamente redes que foram construídas manualmente. E aqui é uma outra aplicação, já é com dados reais, na área de sísmica, né, a área de analisar uma certa cubo sísmico de um reservatório, por exemplo, onde se acha que se tem um reservatório de petróleo, para determinar, né, que classes tem nessa superfície, né, subsuperfície, e esse modelo de automaticamente criar uma arquitetura, inclusive, ultrapassou, em termos de acurácia, né, o estado da arte para este problema. Então, é uma forma automática e, assim mesmo, bastante acurada. Já no outro caso, né, de AutoML, que é na área de evolução de sistemas de inferência fuzzy, foi usado também em diversos problemas de classificação, regressão, controle. Mas aqui eu estou mostrando também o caso que eu quero focar aqui, que é a interpretabilidade, que é outra área que eu vou comentar no final, que está sendo bastante discutida, né, chamada de Explainable AI. Isso é fundamental atualmente, o modelo ser capaz de explicar o raciocínio embutido dentro dele, explicar qual é a relação, né, ou o que foi importante nas variáveis de entrada para se determinar aquela certa saída, seja de previsão ou classificação. Isso aqui é um modelo, né, também desenvolvido, esse AutoFIS, em que você tem grupos de séries, é um modelo multivariado, então ele é capaz de prever todas as séries, né, dentro daquele grupo, que tem características semelhantes, e prever com acurácias boas. Nesse caso, esse AutoFIS ganhou, pelo menos em dois grupos, né, dos outros que participaram dessa competição. Mas o mais importante não é nem só a acurácia, é a capacidade de explicar. Então, a gente percebe que tem regras linguísticas, né, da dependência temporal entre as variáveis daquela série com a variável na saída que a gente quer prever, com desempenhos bastante importantes e gerando a interpretabilidade, que é fundamental. Eu vou falar aqui rapidamente, né, sobre aplicações, eu não vou detalhá-las, mas esses modelos se aplicam nos mais diversos setores, na área de medicina, robótica, energia, tanto petróleo quanto de energia elétrica. Aqui tem um conjunto, essas transparências vão ser disponibilizadas, mas para vocês verem a abrangência, né, de aplicações na área de petróleo, como eu comentei, né, classificação dessas de falhas para determinar, por exemplo, aonde que é melhor você perfurar poços, né, otimização para saber quantos poços, que tipo de poços, e em que localização eu vou conseguir extrair mais óleo, é um problema de otimização. Né? A parte de outro processo de otimização de uma refinaria, né? Que óleos estão chegando, que produtos eu quero produzir, em que tanques eu vou colocar. Então, tem muita interpretação sísmica, como eu acabei de comentar. Na área de setor elétrico, né, bastante aplicação em previsão de séries, previsão de carga, né, identificação, por exemplo, né, localização de faltas em linha de transmissão por visão computacional e com drones autônomos, né, porque atualmente os drones estavam sendo guiados, né, teleguiados, agora focando em desenvolver drones autônomos para fazer essa inspeção, né, de forma automática, detecção de fraude, né, não só de gato de energia elétrica, mas também atualmente desenvolvendo gato na área de saneamento também.
Na área de robótica também, inúmeras aplicações. Aqui eu vou só destacar esse aqui do lado direito, que é também um robô desenvolvido para caminhar na plantação autonomamente e fazendo uma inspeção de pragas, classificando o tipo de praga para determinar que tipo de inseticida, esqueci a palavra, inseticida, para matar aquelas pragas e ser mais eficiente em termos de gasto, né? Vou só comentar aqui rapidamente também algumas na área médica, para destacar um problema importante que a gente tem, que é da interpretabilidade. Esse caso, né, é um problema de otimização bastante importante, né, que é a fila de cirurgias eletivas que a gente tem, não só um problema crônico, né, no próprio Rio de Janeiro, mas também no Brasil. E aqui é um algoritmo também de otimização que leva em consideração todos os recursos existentes, tanto materiais, né, diferentes salas de cirurgia, diferentes equipamentos em cada sala, e como recursos humanos, né, especialistas em certas cirurgias, instrumentadores, anestesistas. Um algoritmo, né, de otimização eficiente consegue reduzir bastante o tempo de execução dessas cirurgias, ao invés de ser simplesmente pela ordem. Então, é algo bastante importante. Outro ponto bastante recente, né, na área de classificação de imagens de raio-x de pulmão, isso foi uma competição bastante recente, no finalzinho do ano passado, onde a gente desenvolveu também redes capazes de classificar se era um pulmão, né, com problema de Covid, um outro problema pulmonar ou um pulmão normal, e usando redes, né, de deep learning, redes convolucionais, criadas por aquele método automático, a gente ficou até em terceiro lugar. E aqui, só para, estou terminando, para não passar do tempo, mas destacar esse ponto que eu queria deixar aqui como reflexão, que é o fato dessas redes, né, como a gente tem comentado, alcançando desempenhos até às vezes superiores, né, aos classificadores humanos, como eu comentei aqui no caso da ResNet, mas o problema persiste em termos de qual é a explicação disso, né? Essas redes são denominadas hoje, né, caixa preta, a gente não consegue entender o que está acontecendo dentro dela, e o que a gente tem hoje, basicamente, é isso, né? A gente tem dados de treinamento, um modelo capaz de classificar de forma acurada, mas como que ele chegou àquela classificação não tem ainda uma explicação boa, né? E o que está sendo desenvolvido é isso, nessa área de Explainable AI. Ok, a classificação é correta, mas o que fez, né? Qual foi a explicação para se chegar àquela classe, né? Aquele reconhecimento de padrão? Isso aqui já é um estudo recente na área médica, eu sei, mas cujo objetivo é não só classificar se aquela imagem é de uma célula cancerígena ou não, mas dizer para o médico, né, em forma de suporte à decisão, o que naquela imagem, que é exatamente o que o médico faz, né, o que naquela imagem foi relevante e fez com que o modelo determinasse aquilo. Então, isso aqui são os resultados, né, para vocês entenderem a questão. Quer dizer, é uma rede convolucional, mas agora tem um processo adicional a isso, para que a gente consiga explicar, da mesma forma que um médico faria, né, olhando as imagens originais, isso aqui é uma segmentação feita pelo médico, ele explica qual é a área relevante para se classificar aquilo como uma célula cancerígena, mas os modelos de explicação geram, né, a ideia é que gerem, né, com essas regiões azuladas mais escuras, por diferentes modelos, mas que a gente percebe que concorda, né, com o que o médico determina como relevante da imagem. É uma forma de ajudar, sempre de um modelo de suporte à decisão, mas que também não ser mais uma caixa preta agora, em termos de classificação. E para terminar, como eu comentei, né, uma área que hoje em dia é bastante relevante, e se estender agora, né, não só em termos de focar na acurácia dos modelos, que o Deep Learning tem dado excelentes resultados, mas focar nessa área agora chamada de Explainable AI, né, que a sigla é SHAI. Peço desculpas, aqui passa esse caminhão e vai ter um ruído de fundo, peço desculpas. E essa questão de ética, né, e de viés ou bias, né, nos dados.
Então, existem inúmeros casos, não só no Brasil, né, mas, obviamente, com maior destaque no exterior, mas mostrando que nós temos que ser cuidadosos com aquelas bases de dados, dependendo do tipo de aplicação que a gente vai criar, né, no uso de inteligência artificial, porque se os dados tiverem esse viés, o próprio modelo vai ser criado com aquele viés. Né? Então, aqui são casos, por exemplo, na área jurídica, em que eles queriam usar, né, usaram, inclusive, né, a parte de inteligência artificial para determinar o risco, né, de reincidência presos, e pelo viés da base de dados, né, o modelo estava dizendo que os negros tinham, né, um muito mais alto risco de reincidência. Né, a mesma coisa, tanto nos Estados Unidos quanto, né, na Inglaterra. Então, que é algo que tem que se tomar cuidado. Né. Outros problemas, né, a parte de mídia social, em função do que textos no Twitter, em termos de fotos, né, algoritmos, né, que reproduzem o machismo e racismo nessa base de dados. Isso tudo tem que ser bastante cuidado. E como que a gente pode tentar mitigar isso, né, ou reduzir isso, olhando mesmo a base, sendo crítico a isso. Né? Isso aqui é um exemplo, né, que o bias pode estar tanto na base de dados quanto na própria informação do ser humano, que ele já tem esse bias embutido. Né? Mas se você, por exemplo, cria um aplicativo para descobrir, né, ou monitorar buracos, e você, obviamente, tem pessoas, né, com mais capacidade, né, financeira de ter celulares para fazer isso, o sistema vai subestimar áreas mais pobres, porque você não tem esse mapeamento, porque só nas áreas mais ricas que você conseguiu fazer esse mapeamento. Então, isso é um bias que está na própria base de dados. Tá? Outro caso, né, bastante divulgado, foi essa questão da Amazon, que teve que descartar essa ferramenta de recrutamento automático, né, pessoal, de recursos humanos, porque internamente, na base de dados histórica, tinha esse favorecimento de homens. E mesmo depois que eles tiraram a informação de gênero, o próprio texto, os próprios termos, né, usados por homens, que antigamente, né, tem um certo estilo de apresentação, no histórico tinha mais homens contratados e o viés continua sendo mantido. Então, isso é importante de ser discutido. Então, o que está sendo bastante, né, discutido mundialmente, com vários comitês, inclusive, é de tornar, né, os sistemas de inteligência artificiais mais explicáveis, auditáveis e transparentes. Esse que é o objetivo. E ter o foco, né, que os sistemas eles têm que ser submetidos a uma revisão humana. Então, eu acho que essa preocupação, né, que as pessoas às vezes têm de que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, eu acho que a gente tem que sempre ter o foco que é um modelo de suporte à decisão. O objetivo, a gente, é criar um sistema que ajude, minimize aquele trabalho cansativo, mas que tenha sempre uma supervisão humana. E aqui tem até um estudo, né, em que a acurácia humana, juntada com a acurácia do modelo, reduziu enormemente, né, o erro. Então, tem que ser uma coisa em conjunto. Então, a ideia é essa, tornar a IA, né, como eu comentei, explicável, auditável, transparente, de forma que aí sim, em conjunto, a gente tenha sistemas que evitem esse bias, porque sendo transparente, né, esse viés vai ser eliminado, pelo menos de forma, mesmo que seja posterior. Né? O viés está nos dados, mas a gente tem que fazer um tratamento naquela base de dados para remover isso. E a gente só descobre que existe esse viés quando a gente tem um modelo que é explicável e transparente. Tá? Acho que eu fiquei no tempo, né? Eu não quero ultrapassar. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Espero que eu tenha conseguido, né, de forma resumida, claro, mas dar uma abrangência dessa área bastante interessante de inteligência artificial. E aí eu passo a palavra, né, para o próximo palestrante, o Almirante Gurgel, e obrigada novamente pela atenção.